Enquanto você vê aí, Boa noite, turma. Dando sequência às aulas semanais da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio Castro. Hoje quem vai falar para a gente é o Dr. Fábio Bordinho, cardiologista, intensivista, preceptor lá dos meninos e professor lá também no Hospital Sérgio Castro. Mais uma vez, obrigado, Bordinho, pelo tempo dedicado aos meninos aí. Lembrando que os vídeos devem ficar abertos, os áudios fechados, e para todos tem uma lista de presença aí, os residentes obrigatória assinatura e os convidados fiquem à vontade para assinar se for de interesse também. Obrigado, viu, Bordinho, mais uma vez. eu que agradeço, é um prazer, sempre. Vamos lá, vamos lá. Olha só, turma. Só me dá um feedback aqui, Luiz. Vocês estão vendo a minha tela toda? A minha imagem aparece também para vocês ou só a minha tela? O senhor também, infelizmente, está aparecendo. Conseguimos ver sua cara, sim. Foi mamãe que fez, tá? Tá bom. Olha só, vamos lá. Ah, Boa noite, turma. Hoje nós temos um tema para a gente discutir, que a gente já teve, numa oportunidade anterior, uma discussão sobre distúrbios hidroeletrolíticos no CTI, onde a gente discutiu hipernatremia, a gente discutiu hipocalemia e hipercalemia. São três distúrbios hidroeletrolíticos importantes que acontecem na terapia intensiva, e nós deixamos a hiponatremia especificamente para ter uma discussão única, num dia único, numa aula única, porque a gente precisa desmistificar um pouquinho o medo e o preconceito que nós todos temos em relação à hiponatremia. Isso é decorrente por conta em função de suas classificações e subclassificações, que estigmatizou um pouquinho o conceito e traz aí um certo desinteresse no estudo da hiponatremia. Vocês vão perceber que no final da nossa discussão que isso realmente não se justifica. A hiponatremia é um tema de fácil entendimento, e para isso a gente precisa, obviamente, entender a dinâmica do sódio e a dinâmica da água. Dito isso, eu programei para a gente fazer uma discussão muito mais baseada numa prática clínica e com menos slides, para ficar menos maçante, para a gente não ficar lendo slides, no final vocês sozinhos terem que fazer o compilado de tudo o que foi dito, de todos os slides que foram passados, e obviamente terem que assistir de novo a aula que vai ficar gravada, enfim. Então, para que isso não aconteça, eu fiz um pouquinho diferente do habitual e fiz programei da gente fazer algumas considerações mais alongadas, e essas considerações, na verdade, é um resumo de todo o tema. Depois de resumido todo o tema daquilo que nós vamos discutir, aí a gente passa os slides consolidando aquilo que já foi dito. Eu acho que fica mais didático e fica mais objetivo e menos maçante, tá certo? E à medida que a gente vai vendo os slides, a gente vai relembrando daquilo que foi dito aqui, vai consolidando. Eu fiz dessa forma porque nós temos residentes aqui, nossos R1 estão aqui, e eu lembro vocês que a gente não está aqui com o objetivo dessas discussões de formarem plantonistas de terapia intensiva. Isso vocês fazem curso aí rápidos e vão virar plantonistas. A nossa intenção é que vocês se formem como intensivistas. E como intensivistas, a gente tem que discutir e saber manejar a hiponatremia, entre muitas outras coisas, tá certo? Então, vamos lá. Só a título de curiosidade, nós tivemos nos últimos 2, 3 anos algumas revisões, alguns guidelines em relação ao tema, várias publicações independentes, de forma que eu fiz um compilado aqui e trouxe aqui 5 ou 6 artigos mais relevantes, mais recentes e mais importantes relacionados ao tema. Estão aqui só a título de ilustração, eu tenho todos eles. Se eventualmente algum residente quiser, ou quem quiser, é só me pedir que eu mando por WhatsApp ou por e-mail, vai ser um prazer. Mas nós temos 2 artigos importantes aqui, que é um compilado, uma revisão importante e um guideline recente, são de 2022 e 2023, e essa revisão que saiu no JAMA especificamente sobre hiponatremia, ela levou em considerações mais de 200 publicações,
mais de 30 ensaios clínicos, várias revisões, meta-análise, ela fez um compilado disso tudo e ele é bastante completo. E quando eu digo bastante completo, é para que vocês tomem cuidado para não pegar o que é muito completo em relação à hiponatremia e começar a ler dessa forma, de uma forma muito primária, porque vocês vão devagar no tema e vai manter a ideia de que realmente é um tema desinteressante. Vamos fazer um compilado, então, para que vocês, quando forem ler algum artigo sobre o tema, já está mais consolidado. E não se assustem com esses slides, é o único que tem vários tópicos aqui, é mais para nortear aquilo que a gente vai dizendo, os próximos não serão dessa forma. Então, vamos lá, nós vamos parar um pouquinho nesse diapositivo aqui para a gente entender qual que é a dinâmica do sódio. E a sugestão que eu faço para os nossos residentes, quando forem estudar não só o sódio, mas qualquer outro tema dentro da terapia intensiva, que vá na fisiologia, em seguida vá na fisiopatologia de cada doença. E estudem isso de forma, dediquem-se um pouco mais ao estudo da fisiologia, da fisiopatologia, para que depois, quando forem ler terapêuticas, propostas terapêuticas, planos terapêuticos, fica muito mais fácil, muito mais simples, e dessa forma vocês não deixam passar detalhes que na terapia intensiva é muito rico. Então, vamos entender qual que é a dinâmica do sódio, para que a gente entenda toda a discussão que irá por vir. Tudo bem, sódio e hiponatremia é o distúrbio mais frequente dentro da terapia intensiva, mais frequente no paciente hospitalizado e mais frequente no paciente crítico. A gente sempre presta muita atenção na hipocalemia, na hipomagnesemia, todo dia alguém já está fazendo, já corrigir potássio, já corrigir magnésio, mas dificilmente você vê alguém preocupado com o sódio que começou a cair. Então, e isso é um erro nosso, é um erro de uma forma geral que a gente não pode acometer. 35% dos pacientes hospitalizados fazem hiponatremia. Hiponatremia está diretamente associada ao aumento de mortalidade. 50% dos pacientes cirróticos são hiponatrêmicos. Então, nos pacientes etilistas, 65% deles têm hiponatremia. De forma que nos pacientes neurocríticos, e nós temos 2 CTIs de paciente neurocrítico, a mortalidade do paciente neurocrítico aumenta em 60% quando se apresentam com hiponatremia. Então, eles fazem isso frequentemente, a gente não pode ser negligente nesse diagnóstico e correr atrás da causa e tratar, tá certo? Quando a gente fala em sódio, nós vamos entrar nessa seara já, a gente fala automaticamente em água. A principal causa de hiponatremia é o aumento da água, é a restrição hídrica, que vai diluir o sódio sérico e, obviamente, reduzir a osmolaridade plasmática. Entende-se por osmolaridade a quantidade de solutos ativos dentro de uma solução, tá? Depois nós vamos destrinchar isso aqui. Dentro da terapia intensiva, são várias as causas de hiponatremia. O uso de diuréticos tiazídicos é uma causa importante, antidepressivos são causas frequentes, o uso de opioide é uma causa muito frequente, a gente usa muito opioide dentro da terapia intensiva, e aqui eu chamo a atenção para vocês para a destrocetamina, para a gente lançar mais mão de destrocetamina, que é uma outra discussão, mas muitas vantagens em relação ao opioide. Vômitos de diarreias por várias causas, todas essas são causas que compreendem o principal pool de agentes causadores aí. Muito bem. Com relação ao tempo de instalação da hiponatremia nos nossos pacientes, a grande maioria se estabelece já no final da internação, como consequência de tudo aquilo que vem sendo utilizado no paciente no dia a dia. Isso eu digo para que vocês percebam que essa hiponatremia já começa a ter uma tendência nas corridas diárias de leito e não esperem que essa hiponatremia se instale para a gente começar a agir. Se está progressivamente caindo, mas dentro de uma normalidade, isso deve chamar a nossa atenção. Dito isso, a gente tem que entender o seguinte: o sódio é o íon mais importante, mais presente no meio extracelular. Mais importante, de forma que ele é responsável, grande responsável na osmolaridade plasmática, é o grande responsável. E toda vez que eu falo em aumento de sódio, eu estou falando em redução de água. Toda vez que eu falo em redução de sódio, eu estou falando em aumento de água, quase sempre, quase sempre. Muitas das nossas hiponatremias, ou quase na sua totalidade,
não é hiponatremia pura, é excesso de água. Então, nós vamos entender porque isso começa a ficar maluco na nossa cabeça. Então, vamos entender dessa forma. Se o sódio é o principal íon fora da célula, ele é o principal responsável pela osmolaridade plasmática. Muito bem. Entre a célula e o extracelular, existe uma membrana celular que faz com que o sódio se concentre fora da célula e dentro do plasma e fique muito pouco presente dentro da célula. Enquanto nós temos no plasma uma concentração de 140 miliequivalentes por litro de sódio dentro da célula, esse sódio chega no máximo 10, 12. Então, a diferença de sódio intracelular e extracelular ela é muito grande. Por outro lado, o íon potássio ele é muito presente dentro da célula, em torno de 140 mex por litro, e fora da célula, em torno de 4, de 3,5 a 4,5, com a média de 4. Quem mantém essa diferença tem uma causa, é a bomba de sódio e potássio que está na parede da célula, jogando o sódio para fora e mantendo o potássio para dentro. Nesta meiuca existe a água, e a água é uma substância que migra para onde tem mais soluto. Significa que se eu tenho pouco sódio dentro do plasma e mais potássio predominando dentro da célula, a água vai migrar para a célula. Se essa migração é rápida, eu vou fazer uma hiperidratação da célula e, consequentemente, uma disfunção celular. Pelo contrário, se eu tenho uma quantidade maior de sódio dentro do plasma, que supera a concentração de potássio dentro da célula, a água que neste meio vai migrar para onde tem mais soluto e vai desidratar essa célula. Se essa velocidade for grande, eu posso ter lesão celular irreversível, que vocês já estão pensando aí, que eu vou entrar logo, logo na síndrome de desmielinização osmótica, que é exatamente a desmielinólise contínua, tá certo? Muito bem, a água então procura o meio onde tem maior concentração de soluto. E sempre que eu tenho redução de sódio, é aumento de água e vice-versa. Um dado importante que a gente tem que pensar é que a reposição de sódio com solução salina concentrada, e depois a gente vai entender por que de 3%, por que desse valor, a demanda é de somente no máximo 2% dos pacientes hiponatrêmicos, somente 2%. Então, existem situações onde a osmolaridade plasmática não está relacionada somente ao sódio. É quase uma ou duas situações que são mais comuns no nosso meio que a gente tem que discutir. Ninguém com ligado aí. Isso. Obrigado. Existe uma situação específica, que aqui a gente já vai começar a entrar na classificação da hiponatremia, depois nós vamos juntar isso tudo, que é uma situação onde, junto com o sódio extracelular, o outro soluto bastante responsável, também junto com o sódio, para manter ou alterar a osmolaridade plasmática, é a glicose. De forma que, se eu tenho um aumento da concentração de glicose no plasma por um déficit de insulina, e esta glicose começa a aumentar muito a osmolaridade plasmática, a água sai da célula, sai dos tecidos e tende a migrar para onde tem mais soluto, mesmo que esse soluto não seja o sódio rico no extracelular. Então, a água migra para o extracelular, para dentro do vaso, e automaticamente ela vai diluir o sódio e fazer uma hiponatremia. Essa situação de cetoacidose diabética, ou aumento da glicose de uma forma não cetótica, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu tenho uma hiponatremia dilucional, porque a água migrou dos tecidos para dentro do vaso, diluiu o sódio, mas a osmolaridade plasmática está alta. Essa é uma situação onde eu tenho uma hiponatremia hiperosmolar. Porque, de certa forma, se você pensar, como é que eu posso pensar num paciente que está hiponatrêmico e hiperosmolar, se o principal causador da osmolaridade plasmática é o sódio, e aqui ele está baixo, eu espero que a osmolaridade também esteja baixa, mas a glicose tomou a situação. Então, essa é a primeira classificação que nós vamos falar. O paciente que tem a hiponatremia hiperosmolar. As duas principais causas são a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Dito isso,
A gente vai falar das outras classificações na sequência, mas essa é a dinâmica de entendimento da vibe do sódio. Qual que é do sódio? Onde ele se concentra e o que ele faz com relação à água. Com relação à sintomatologia, ela depende de três fatores. A velocidade da amplitude natrêmica, o quanto esse sódio se altera, a gente já entendeu o porquê anteriormente, da manutenção da hiponatremia e dos valores absolutos. O principal fator determinante da sintomatologia é a velocidade na amplitude natrêmica. Então, o paciente pode se apresentar para você com uma hiponatremia severa em torno de 115, 110, de forma crônica e oligosintomático. Por outro lado, ele pode se apresentar com uma hiponatremia de 125 de forma muito sintomática, com sintomas neurológicos, com eventualmente até crise convulsiva, rebaixamento sensório, demandando uma intervenção mais agressiva. E essa intervenção nós vamos falar lá no final. Então, a velocidade da amplitude natrêmica no plasma é o que determina o grau de sintomatologia. Como classificação em relação à dosagem do sódio, leve até 130, né, menor do que 135 até 130, moderado de 129 a 120 e abaixo de 120, uma hiponatremia severa. Há autores que consideram 110, autores que consideram 120, mas de uma média, no consenso, essa é a classificação. Muito bem. A sintomatologia, ela é bastante inespecífica. Vai desde cefaleia, náuseas, até perda de sensório, com vômitos frequentes, crises convulsivas, arritmias graves e parada cardiorrespiratória. Arritmias graves é menos comum, é mais relacionado ao potássio, mas pode acontecer nas natremias alteradas de forma severa, mas rebaixamento de sensório, crise convulsiva são sintomas de alarme para hiponatremia severa, não do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista de instalação abrupta. Nós temos que pensar sempre isso. E duas novas atualizações recentes com relação aos guidelines, que um fator novo que entrou aí, que é a intoxicação por êxtase. No Brasil não é muito comum, que é uma droga mais cara, é uma causa também de hiponatremia mais importante, com consequente edema cerebral, o abuso de êxtase está associado a edema cerebral e herniação cerebral aguda, isso acontece mais nos países europeus principalmente. E a hiponatremia crônica geralmente é medicamentosa e esta hiponatremia crônica já está associada ao risco elevado de fratura por lesões osteoporóticas no paciente idoso. A gente só pensa muito no cálcio, mas o sódio está aí como um agente importante causador de lesões ósseas no paciente hiponatrêmico crônico. Muito bom. Diante, então, de uma hiponatremia, a gente tem três passos importantes a seguir. Três passos. Agora nós estamos falando do ponto de vista mais prático, mais pragmático, tá? A dosagem sérica do sódio, que a gente sempre faz, isso é simples, hiponatremia, é fato, a gente dosa o sódio, ele está baixo e ponto. Não tem discussão. A partir daí, se eu tenho um paciente com sódio baixo e tem sintomatologia, eu preciso confirmar a alteração glicêmica, porque se eu faço um exame de um paciente que tem sódio baixo e eu faço uma glicemia e ela está high, está feito o diagnóstico, eu não vou me importar com esse sódio e eu vou me importar com a causa da hiperosmolaridade, que é a glicose. Tá certo? Cetoacidose diabética, estado hiperosmolar. Sintomatologia são semelhantes e o tratamento também são semelhantes. A partir do momento que eu faço a glicemia, eu entro na sintomatologia do paciente e vou avaliar desse paciente a volemia dele a partir daí. Então, tem uns três passos a seguir diante de uma hiponatremia, tá certo? Muito bem. Dosagem de sódio urinário, osmolaridade urinária, densidade urinária, são todos exames que a gente pode lançar mão para fazer uma análise fina quando eu tenho, sobretudo nos pacientes neurocríticos, para fazer diagnóstico diferencial de algumas síndromes neurológicas. Mas, de uma forma geral, nós não vamos entrar nesse detalhe, porque senão a gente divagaria demais. Só a título de exemplificação, nós temos hoje lá no CTI 2 nosso, lá no leito 212, um paciente neurocrítico, apesar de ser neurocrítico, ele está acordado, eu pineico conversando em Glasgow 15, e que ele fez uma hiponatremia importante, que foi oligosintomática, porque a gente percebeu isso lá no CTI, e ele cursou com uma
hiponatremia importante e uma diurese bastante aumentada. Foi feito empiricamente um diagnóstico de síndrome perdedora de sal. Eu digo essa síndrome especificamente porque é menos comum de se apresentar. É mais o CIRRAD, é mais o insípidos, causa de hipernatremia, mas o CIRRAD é mais comum, a síndrome perdedora de sal, ela não é tão comum de se ver na prática, mas, de qualquer forma, tem esse paciente lá no 212, ele estava recebendo uma solução salina de 3% até ontem, até anteontem, a 150 ml hora, urinando 5, 6 litros por dia para manter um sódio em torno de 128, 130. Essa síndrome já está em decréscimo, ela já está em melhora, e esse paciente já está hoje com uma velocidade de infusão de uma solução salina de 3% de 70 ml hora, mantendo o sódio de 130, 132. Nós vamos entender isso aqui já já. Muito bem. Nós falamos, então, do componente da hiponatremia, do diagnóstico da hiponatremia hiperosmolar. Entende-se diagnóstico de hiponatremia hiperosmolar, então, a cetoacidose diabética, o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Já conversamos sobre isso. Isoosmolar é algo raro no nosso meio, de forma verídica, ela é muito mais relacionada à dificuldade da dosagem do sódio por conta de interferência de outras situações clínicas. Por exemplo, o paciente hiperlipidêmico grave, dislipidemia importante, familiar, com colesterol acima de 1.000, ou paciente com hipertrigliceridemia muito elevada, a metodologia de dosagem de sódio, ela fica dificultada, então esse sódio vem geralmente mais baixo. O paciente com bilirrubina muito elevada também tende a ter uma dosagem de sódio mais baixa, mas esse sódio, se você fizer o cálculo da osmolaridade, que leva em consideração água, sódio e glicose, você vai ver que esse paciente está com osmolaridade normal. Então, isso é muito mais relacionado a alterações de exames laboratoriais do que realmente uma hiponatremia hiposmolar. De forma que não tem muito isosmolar, de forma que não tem muito uma significância clínica para a nossa prática diária. E aqui nós vamos entrar na hiponatremia hiposmolar, que é dita como hiponatremia verdadeira. Tudo bem, hiperosmolar a gente já entendeu, glicose, isosmolar, alterações de exames laboratoriais, e hiposmolar. São 3 classificações. A gente precisa desmistificar isso, entender isso, para a gente não começar a devagar demais. São 3 classificações. A hiposmolar, obviamente, é a hiponatremia verdadeira. Aumento de água, consequentemente, redução de sódio, redução da osmolaridade plasmática, essa é a hiponatremia dita verdadeira. A partir daqui, a gente vai discutir a hiponatremia verdadeira. Diagnóstico diferencial e terapêutica. Como nós vamos fazer a terapêutica? Quando nós vamos usar uma solução salina 3%, quando não usar e até onde nós vamos, que é, do ponto de vista pragmático, que eu acho que vocês deviam sair dessa discussão de hoje sabendo. Dentro da hiponatremia hiposmolar, aí sim ela tem outras 3 subclassificações. Só isso, são 6 classificações. A primeira hiperosmolar só tem 2 componentes, isosmolar, alteração laboratorial, e hiposmolar, hiponatremia verdadeira. Essa hiponatremia verdadeira que ela pode se dividir em hipervolêmica, e aqui o componente, o representante principal é o paciente cirrótico e o paciente com insuficiência cardíaca. O paciente com insuficiência cardíaca com baixa performance sistólica de bomba, ativa o sistema renina-angiotensina, retém sódio e retém muito mais água. Então, essa é uma hiponatremia, apesar de, a despeito de ser por retenção de sódio, ela é muito diluída. Lembra que eu falei? Sempre que eu falo de sódio, a causadora é sempre a água. Então, a hiponatremia hipervolêmica tem como representante principal o paciente com insuficiência cardíaca, retém água, retém água, retém água, e faz a diluição do seu sódio. Tanto não é à toa que o paciente com insuficiência cardíaca avançada, insuficiência cardíaca grave, e que se apresenta de forma com hiponatremia, a hiponatremia dele é um critério de mau prognóstico da insuficiência cardíaca. Esse paciente precisa, mesmo que ele esteja eupneico, tranquilo, ele precisa ter a sua medicação otimizada no sentido de tratar, porque ele não está controlado. Muito bem. Então, esses 2 componentes. A euvolêmica, o componente, o representante principal é o CIRRAD, que a gente tem muito lá no paciente neurocrítico, e a hipovolêmica são os pacientes com perda. Aqui eu tirei do consenso, aqui nós estamos falando só de hiponatremia
hipoosmolar, que é a hiponatremia verdadeira. A partir daí, a gente faz o subdiagnóstico com relação à volemia. Muito bem. O paciente com diarreia, o paciente com hemorragia, é o paciente com hiponatremia hipovolêmica, porque está perdendo, obviamente. O paciente com hiponatremia euvolêmica tem como representante principal o CIRRAD e as insuficiências adrenais, que a gente vê muito frequentemente isso no CTI, são dois representantes, CIRRAD e disfunção adrenal. Insuficiência adrenal no CTI acontece muito em função da nossa dinâmica do corticoide. Nós temos muito paciente chocado séptico, muito paciente que eventualmente fica com subdose de corticoide, ou muito paciente que usou corticoide durante muito tempo e depois na retirada eles fazem uma insuficiência adrenal e a gente talvez tenha que retirar de forma mais lenta. Esse é o paciente que fica hiponatrêmico. Associado a isso, esses pacientes usam muito opioide, usam antidepressivos, uma série de medicações que podem cursar com hiponatremia euvolêmica. E a hiponatremia hipervolêmica são os pacientes cirróticos com insuficiência cardíaca. Se a gente quiser entrar na seara de subdivisões mais importantes e calcular o sódio urinário, a gente faz essas subdivisões, mas isso não tem muita aplicabilidade clínica no nosso dia a dia, tá certo? Isso é quando a gente vai fazer uma análise fina. Vamos entender de forma sindrômica, para a gente não divagar demais. Muito bem. A hiponatremia hipoosmolar, que tem como aí principal, isso é o resumo do slide anterior, a hiponatremia hipervolêmica na insuficiência cardíaca, na polidipsia e no paciente cirrótico. Repetindo, hiponatremia euvolêmica tem como seu componente principal a síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Isso acontece frequentemente nos nossos pacientes neurocríticos. E a hiponatremia hipovolêmica são os pacientes com diarreia crônica, com vômitos incoercíveis e que eventualmente começam a perder muito sódio e perder também muito líquido. Lembrando, na insuficiência adrenal, a gente vê isso com frequência no CTI. Eu chamo a atenção para vocês que nos pacientes que estão evoluindo diariamente com potássio mais baixo, sódio mais alto, potássio mais baixo, sódio mais alto, esse paciente lembra que ele está com excesso de corticoide. É possível e provável que ele esteja com excesso de corticoide ou ele está com Lasix danado na prescrição lá. Então, muito cuidado com o Lasix. Lasix, lembra, não trata ninguém. Lasix só bate no cavalo cansado. Eventualmente tem suas indicações, mas cuidado com o Lasix no paciente no paciente crítico, de uma forma geral, não só o neurocrítico, paciente crítico, lembrando que o paciente com dilatado, vaso dilatado, que o volume está todo no interstício, está com o pulmão infiltrado, está com a pele infiltrada, ele pode estar desidratado. E Lasix tira o volume de dentro do vaso, você aumenta a mortalidade com a labilidade sódica, com a labilidade natrêmica em função do Lasix. Muito bem. O contrário, que é o nosso caso, o paciente que está sempre com potássio mais limite inferior, sódio baixo, potássio limite inferior, sódio baixo, é um paciente que pode estar fazendo insuficiência adrenal porque a gente deu uma subdose de corticoide, ou porque a gente reduziu muito rápido, ou porque a gente esqueceu de dar o corticoide e ele está cronicamente, sem mais pacientes crônicos, tá certo? Muito bem. Aqui, na verdade, é o mesmo slide, nós vamos passar. Nós vamos agora, dito essa dinâmica do sódio, discutido sobre a dinâmica do sódio, a gente vai entrar na seara do tratamento. Muito bem, eu já disse anteriormente que a presença dos sintomas é que determina a intensidade do tratamento. Muito bem. Lembro a vocês que o soro fisiológico, de fisiológico, ele tem muito pouco. Para que ele seja fisiológico, ele possui 154 mEq por litro de sódio. E, obviamente, essa quantidade de sódio no soro fisiológico ela é maior do que o sódio fisiológico. Por outro lado, a NaCl é 1 para 1, ele tem 154 mEq por litro de cloro também. E o pH do soro fisiológico é em torno de 6, 6,2. Então, de fisiológico, ele só tem a osmolaridade, que para conseguir a osmolaridade fisiológica, em torno de 280, nós tivemos que utilizar uma quantidade de sódio de 0,9%. Então, de fisiológico, ele só tem osmolaridade. Cuidado ao encher a caixa d'água do paciente com soro fisiológico, ele vai fazer não só hipernatremia, mas ele pode fazer também uma acidose hiperclorêmica por conta dessas concentrações. Muito bem, e a outra forma de fazer uma reposição, portanto, o soro fisiológico já é uma forma de repor sódio, lentamente.
A outra forma mais agressiva, lembrando, só 1,5% a 2% dos pacientes vão exigir essa reposição dessa forma mais agressiva, ela é feita com uma solução salina concentrada a 3%. Muito bem. Por que ela é 3%? Da onde vem esse 3%? 3% foi porque identificamos que esta concentração de 3% é a necessária para que eu aumente 1 mEq de sódio na concentração sérica quando eu dou para você desta solução 1 ml por quilo. Portanto, um paciente de 100 quilos que recebe 100 ml em bolos de uma concentração salina concentrada, de uma solução salina concentrada a 3%, ele vai aumentar o sódio dele em 1 mEq. Então, por exemplo, esse paciente de 100 quilos se apresenta com sódio de 110, ele está com sintomas importantes, rebaixamento sensório ou crise convulsiva, eu preciso fazer uma reposição mais agressiva do sódio desse paciente para que ele saia dos sintomas. Mas eu não preciso repor a 3% até normalizar o sódio. Como é que eu faço essa reposição agressiva? Eu faço 1 ml por quilo, portanto, um paciente de 100 quilos com sódio de 110 e muito sintomático, eu vou fazer 100 ml em bolos de uma solução a 3%. Ele vai de 110 de sódio para 111. Se ele não melhorou os sintomas, eu faço mais 100 ml, 1 ml por quilo. Eu posso fazer até 3 vezes, 3 ml por quilo de forma contínua, em bolos, para que aumente esse sódio agudamente em torno de 3 a 4. E o detalhe é, quando eu pego um paciente muito sintomático, rebaixamento sensório, crise convulsiva, e faço uma solução salina 3% em bolos de 1 ml por quilo, portanto, o paciente 100 quilos, 100 ml, durante 1, 2 ou 3 vezes, basta uma elevação de 3 mEq por litro na quantidade de sódio sérico para esse paciente deixar de ser sintomático. Os sintomas realmente eles desaparecem em 97% dos casos. Isso não é um número mágico, isso é do consenso. Isso é literário. Então, repor o sódio de forma aguda nos pacientes muito críticos, no paciente muito sintomáticos, de forma em bolos, basta elevar 3 a 4 mEqs por litro na dosagem sérica do sódio e esses pacientes têm seus sintomas normalizados. A partir daí, eu deixo de fazer esses bolos e vou respeitar uma elevação do sódio sérico no máximo 10 mEqs em 24 horas. Então, se eu subir o sódio em bolos em 15, 20 minutos ou 30 minutos, 3 pontos, eu só posso subir mais 7 até as 24 horas após o início. Então, eu tenho que tomar esse tipo de cuidado, porque a membrana de sódio e potássio, ela está ali na membrana, a bomba de sódio e potássio, ela está ali para equalizar a osmolaridade dentro e fora da célula. Enquanto eu tenho 140 mEq de sódio no extracelular, eu tenho 140 de potássio no intracelular. A água está ali equilibrada, ela não precisa nem para um lado e nem para o outro. Na medida que esse paciente fica muito sintomático por conta de uma hiponatremia severa, essa bomba ela perde a capacidade de equalizar. E eu começo a dar sódio para ele, eu não preciso normalizar o sódio, eu preciso só dar um aporte de sódio para esta bomba poder conseguir equalizar. Ela consegue equalizar mesmo na hiponatremia. Então eu não preciso normalizar o sódio, porque eu estaria competindo com ela o tempo todo. Então, eu só ajudo ela, depois de estar equalizado a osmolaridade intracelular, mesmo com hiponatremia, eu vou continuar repondo o sódio de forma lenta, em no máximo 10 mEqs em 24 horas, ou no máximo 18 mEqs em 48 horas, até que esse sódio chega próximo ou maior do que 120. Quando esse sódio passar de 120, eu tiro a minha reposição de 3% e dou solução salina, porque eu vou estar dando para ele uma solução com 154 mEq por litro de sódio, que é uma solução fisiológica, soro fisiológico, tá certo? Então, eu vou repor a 3% de forma aguda, para tirar dos sintomas, manter a reposição respeitando 10 mEq a cada 24 horas, 18 mEq a cada 48 horas, até esse sódio sair da fase crítica e ultrapassar 120 mEq por litro na dosagem que eu vou fazendo a cada 4 horas, a cada 6 horas ou a cada 8 horas, tá certo? Controlando a minha velocidade de aumento natrêmico. A partir daí, eu vou tirar minha solução a 3%, eu já estou tratando uma causa, eu já intervi na causa, e aí eu vou manter uma reposição de sódio com solução fisiológica normal. Lembrando que na hiponatremia verdadeira
em decorrência da insuficiência cardíaca e do cirrótico, eu só vou tratar a reposição de sódio se esse paciente estiver muito sintomático e se a velocidade de hiponatremia tiver sido muito, muito rápida, porque a hiponatremia do paciente com insuficiência cardíaca é por excesso de água. Então, neste perfil de paciente, o tratamento da hiponatremia não é repor sódio, é tirar água. Aí sim eu entro com o meu diurético de alça, tá certo? Eu vou repor o sódio em qualquer situação de forma intensa, quando ele é rapidamente, a queda foi muito vertiginosa e ele tem sintomas críticos, sintomas importantes. Aí eu vou fazer essa reposição. A partir daí, eu vou individualizar cada caso. Muito bem. Aquilo que eu acabei de dizer para vocês aqui embaixo, corroborando, a recomendação recente de no máximo 6 mEq por litro é o suficiente para a normalização dos sintomas e reverter o risco de encefalopatia. E aí, lembrando aqui, a hiponatremia hipovolêmica, essa solução salina de até 30 ml por quilo, respeitando a velocidade de elevação do sódio sérico. Esse paciente, a hiponatremia hipovolêmica, paciente que está perdendo, então eu vou repor com solução salina fisiológica, com soro fisiológico, até 30 ml por quilo, no paciente que tem a classificação de hiponatremia hipovolêmica, aquele paciente que está com diarreia, que está com vômitos incoercíveis e assim vai. A hiponatremia euvolêmica, que é o CIRRAD, principal agente, o CIRRAD, é a restrição hídrica e uma reposição com solução concentrada 3% somente no sintomatologia mais importante. A maioria desses pacientes respondem bem com restrição hídrica, ficam com sede, pedem água, mas a gente faz reposição hídrica e isso melhora. A hiponatremia hipervolêmica, que é a dita hiponatremia verdadeira, também eu posso usar com restrição hídrica e estímulo diurético, no caso da ICC e, eventualmente, nos pacientes cirróticos. Muito bem. E aí, como é que eu faço essa solução salina 3%? A grande maioria dos serviços não possui a solução salina pronta 3%. Ela existe comercialmente, mas ela é muito pouco vendida, muito pouco utilizada, porque é fácil de fazer. Você tem duas formas de fazer, uma mais simples, feita com soro fisiológico, 400 ml, mais 100 ml de NSA 10%, eu coloquei 10% aqui, porque é o que nós temos. Se você tem 20%, se você colocar 445 de soro fisiológico e 55 a 20% de NSL é 20% na solução, você vai ter uma solução salina 3%. A maneira mais simples de fazer, que é a que nós fazemos, é 350 ml de ABD, 150 de NSL a 10%. É exatamente uma solução a 3%, é exatamente essa solução que o nosso paciente lá do CTI2 está recebendo no momento. Bom, turma, eu sei. Não dá para a gente se alongar demais, a gente tem que ser mais objetivo. O que eu queria que ficasse dessa nossa discussão, principalmente, é pensa em sódio, pensa em água. Se o sódio está alto, é porque a água está pouca. Se o sódio está baixo, é que a água está elevada, a quantidade hídrica está maior. Sempre que eu tenho um paciente hiponatrêmico, eu não posso deixar de corrigir e de avaliar a glicemia, e, sobretudo, de avaliar a velocidade de queda e a intensidade dos sintomas. É a intensidade dos sintomas que vai me fazer adotar uma conduta mais intensa de reposição a 3%, ou eu vou adotar uma conduta mais lenta de reposição a 3% sem bolos até ele atingir o nível de 120, 125 e depois eu deixar só uma solução fisiológica até a normalização e o tratamento da causa. Portanto, às vezes é necessário eu intervir com uma solução salina 3% de forma agressiva em bolos num paciente com sódio a 125, 128, a depender da velocidade dos sintomas, e às vezes um paciente com sódio a 120 eu não precisar porque ele é crônico e eu vou tratar a causa e vou repondo lentamente. Tudo bem, eu acho que é isso aí. Eu vou tirar aqui a tela que está espelhada e volto aqui para a gente abrir para perguntas. Justo? Muito bem. Habitualmente, eu não sei quem que está aí como coordenador do Zoom, para poder parar a gravação e a gente abrir para perguntas.
Deixa eu parar o compartilhamento da tela aqui. Isso. Perguntas, turma? Aproveita que estamos só nós aqui, não tem mais ninguém. Tem um aqui com 3 assistindo, ó. Ah, são os residentes lá do sempre. Muito bem, muito bem. Perguntas? Façam perguntas. Deixa eu parar aqui a gravação. Parar